Graça e paz aos amados irmãos. Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E hoje o dia que Deus fez para que pudéssemos estar nos alegrando nele e iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós iremos tratar com os irmãos da lição de número 7, uma lição que tem como título As Redes Sociais. Bem propícia para os dias nossos, o qual estamos vivendo. Essa lição, o autor é o pastor Ismael Ornilo, que é o pastor da segunda igreja Vale da Bênção ali em Caruaru, e também ele é presidente da nossa denominação, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais. Vamos iniciar fazendo uma oração a Deus, colocando nossas vidas diante do altar, e em seguida nós estaremos passando para a lição de hoje. Vamos orar ao Senhor? Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua infinita misericórdia, o privilégio que temos em estar hoje aqui, juntamente com os teus filhos, nesse momento de escola bíblica dominical. Vamos estudar a tua palavra, vamos aprender um pouquinho mais de ti, e que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através dessa lição. Lição, Senhor, que tiramos grandes ensinamentos para a nossa vida, para que possamos estar te servindo e te glorificando da maneira assim como tu queres. Eu te peço tudo isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amados, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Efésios, o capítulo 4, e o versículo de número 29. E esse texto bíblico é o texto base da nossa lição de hoje. Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 29. Então vamos fazer a leitura, você pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar essa leitura juntamente comigo. A palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vamos de novo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amados, o objetivo dessa lição, conforme está na revista, o autor diz que quando a gente terminar de estudar essa lição, deveremos discernir os benefícios e os malefícios das redes sociais e entender a diferença entre a providência de Deus na tecnologia e a influência do pecado por causa da corrupção do gênero humano, Todo ser, toda a natureza humana, ela é corrompida por causa do pecado e, consequentemente, isso traz influência em todas as áreas, que o ser humano ele está inserido, Seja no mundo natural ou seja no mundo virtual, como nós vamos ver aqui. Então, o título da lição fala sobre as redes sociais. E como eu disse no início, é uma temática muito propícia para os nossos dias, porque estamos vivendo isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito enfática em nossos dias. A introdução da lição, ela faz o seguinte comentário: o mundo está em constante transformação e isso se dá principalmente por causa do acesso à informação que a maioria da população tem hoje através da tela de um celular, E nós percebemos que isso é latente, isso é visível, E isso não tem como fugir, Até a criação dos filhos mudaram, Na minha época, quando as crianças iam brincar, era com coisas naturais, Era um peão, era pular amarelinha, era coisas daqui da própria natureza. E às vezes a gente criava os nossos próprios brinquedos. Hoje em dia, o bebê nasce e quando ele começa já dando os primeiros passos, falando alguma coisa, o primeiro contato que ele tem já é com a tela de um celular, E é interessante que, às vezes, uma criança bem pequenininha sabe mais do que a gente, Ele já muda, já entra num canal, já passa para outro, e uma velocidade muito grande, ele consegue ali mexer naquela tecnologia, porque já nasceu naquilo, já nasceu inserido nessa cosmovisão, tendo essa visão, Então essas mudanças, elas não acontecem só no âmbito tecnológico,
os conceitos estão mudando, a forma de ver o outro, a família, o trabalho, a relação com o sagrado, ou seja, a relação com a igreja, e até o modo de comercialização, até o modo como a gente efetua a venda e a compra de mercadorias, né? Hoje, por conta dessa pandemia, isso aí tem sido dado mais ênfase, né? Tem aparecido mais. Você vê hoje que as compras pela internet, através das redes sociais, ela tem aumentado cada dia mais. Então, vivemos numa era virtual, não tem como você fugir disso. Casamentos estão se formando assim, nossos relacionamentos pessoais estão se ampliando cada vez mais, porém, paradoxalmente, diminuindo em contato físico, né? Em contato pessoal. Pais e filhos, esposo e esposas se sentem estranhos morando na mesma casa, né? Somos engraçados, acessíveis, comunicativos nas redes sociais, mas apáticos pessoalmente. Temos a falsa sensação de que podemos substituir um abraço por um emoji. O emoji é aquelas carinhas, né, que você utiliza nas redes sociais quando está chorando, aí coloca uma carinha chorando. Quando você está alegre, você coloca uma carinha feliz. Quando você quer demonstrar amor, carinho, aí tem lá um emojizinho específico para isso, né? E esquecemos que Deus nos deu a possibilidade de nos comunicarmos mais rapidamente com as pessoas, não para deixarmos de congregar com os irmãos, de orar juntos, de chorar, de rir e de olhar nos olhos uns dos outros, mas para melhorar os nossos relacionamentos, né? Então essa tecnologia que muitas vezes nos aproxima daqueles que estão distantes, muitas vezes afasta daqueles que estão perto, né? Só para ilustração, eu já vi, não sei se foi real, mas com certeza já deve ter acontecido em alguma residência, né? Aí o marido está na sala, ele vai pedir a janta, ao invés dele falar, ele manda um zap, né? Olha, está na hora do jantar, vamos jantar, né? Então, dentro do mesmo ambiente, mas interligado apenas pelas redes sociais, né? E isso a gente vê que tem trazido aí um grande prejuízo para as famílias, né? Antes dessa pandemia, quando a gente, muitas vezes você vai num restaurante, num local público, você vê muitas vezes isso, né? Famílias ali, mas cada um com o seu equipamento tecnológico, utilizando as redes sociais, cada um antenado em um lugar. Fisicamente presente, mas a mente está completamente colocada em outro lugar. Então é isso que vamos debater nessa lição. E à luz da palavra de Deus, a gente vai fazer uma análise para que a gente possa, de maneira sadia, utilizar de toda a tecnologia e de todos os meios que Deus proporciona para que nós possamos estar vivenciando aqui nesta terra. Desde o credo apostólico, nossos pais deixaram o registro bíblico que devemos crer na comunhão dos santos, né? Manter a comunhão, manter essa unidade. Ela faz parte da vida cristã e carece da presença física para ser completa. É por isso que hoje nós estamos sofrendo um pouco com isso, né? Porque nós não podemos ter essa comunhão, não podemos ter a ceia, comungar, nos abraçar, estar lá, cultuar, né? E isso é tremendamente importante para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Outro ponto a ser discutido é a integridade cristã, que está sendo colocada à prova, né? O alto índice de mentiras espalhada, porque a tecnologia e a internet facilita isso, a gente vai falar na frente. São a chamada fake news, né? Os falsos perfis que são criados dentro da própria internet. Então, é um campo em que facilita a pessoa mentir de uma forma mais intensa, né? Porque ele está escondido do outro lado de uma telinha, para ele é quase como se ninguém estivesse vendo, né? Eu estou aqui falando com você, né? Não estou lhe vendo, né? Mas a gente sabe que tem várias pessoas do outro lado nos ouvindo, né? Mas quem está praticando, às vezes, a mentira ou fazendo alguma coisa, ele tem essa falsa sensação de que absolutamente ninguém está vendo o que é que ele está fazendo, né? Então, o alto índice de mentira espalhada, adultérios, perfis falsos, como eu falei, muitas perversões, motivada pela falsa ideia de que ninguém sabe, portanto, não tem problema, né?
tem relativado à vida de santidade cristã, né? A gente sabe que isso acontece diariamente. O Catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, ele diz o seguinte: esse catecismo tem sido ensinado aí para as crianças, né? De vez em quando a gente vê na internet os pastores ensinando seus filhos, e é muito interessante. E a primeira pergunta é: qual o fim supremo e principal do homem? A resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então atendemos, pois, para isso, não permitindo que algo tão benéfico seja utilizado de uma forma tão ruim a ponto de atrapalhar ou até esfriar a nossa vida com Deus, que é a finalidade máxima de nossa existência, né? Então, a tecnologia, a internet, as redes sociais, o celular, tudo isso que nós usamos, ele é benéfico, sim, mas ele não pode atrapalhar a nossa adoração ao Senhor, o nosso relacionamento com Deus, né? A nossa vida cristã. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando nós estávamos na igreja, congregando, tendo nossos cultos na igreja, nós víamos às vezes no culto e durante o culto, né? O culto estava sendo processado ali, às vezes o culto que tem duração apenas de 1h30, no máximo 2 horas, né? E quantas pessoas sentadas lá no banco, o hino sendo cantado, a mensagem sendo pregada, e a pessoa, ao invés de estar ligada com Deus e em tudo aquilo que está acontecendo ali no momento de culto, o que é que muita gente estava fazendo muitas vezes? Era no celular, né? Interligado com as redes sociais, conversando com alguém que estava longe, mandando alguma mensagem, né? E às vezes até postando coisa que realmente estava acontecendo ali no culto, né? Uma foto e já mandava logo direto, né? Não esperava terminar ali o momento de culto para que pudesse manter esse relacionamento social na rede social. Era durante o culto e já estava se fazendo isso, né? E a gente vê que isso não acontece só na igreja, não, né? Acontece muitas vezes em ambiente de trabalho, às vezes acontece em reuniões que é feita serviço público, às vezes até você vê pela televisão, quando os políticos ali estão reunidos discutindo alguma coisa, né, relacionada a algum assunto ali, a discussão está calorosa, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 ali que está desligado, ele está em outro canto, né? Parece que ele nem está ali. Então as redes sociais, a internet também, ela tem esse lado prejudicial, né? Que se você não se policiar, se você não tiver cuidado, algo que pode ser benéfico termina trazendo grande prejuízo para a sua vida, né? Por exemplo, hoje, no momento que nós estamos vivendo, a tecnologia ela tem sido muito útil para a gente, né? Hoje a gente consegue transmitir, feito a gente está fazendo aqui, a Escola Bíblica Dominical, os nossos cultos online, manter a comunhão com os irmãos. Às vezes nós fazemos lives e transmissões aqui e a gente chama alguém, né? Vamos ouvir agora o irmão fulano tal, ele vai fazer uma oração, a pessoa vai e entra e ora. Vamos chamar a irmã para cantar um louvor a Deus, a pessoa vai lá naquela live, entra e você compartilha com ela, ela vai e canta louvores ao Senhor. Então, querendo ou não, de uma forma, às vezes, não tão intensa e boa como é na igreja, né? Mas a gente está mantendo aqui a nossa comunhão. Então, está sendo benéfico, né? As redes sociais, essa tecnologia, essa mídia que aqui nós estamos trabalhando. Mas tudo isso tem que ser observado, feito com moderação, para que possa, como eu disse aqui, e a lição deixou bem enfático, o fim de tudo é glorificar e exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso, né? O fim tem que ser esse. Bom, vamos dar uma analisada de acordo com a lição, e ele vai, o primeiro ponto, trabalhar exatamente aqueles tópicos que a revista Cosmovisão Cristã ela vem trabalhando. A criação, a queda e a redenção. Agora vamos ver isso à luz aqui das redes sociais, né? Observando essa questão da internet, da mídia, a qual nós estamos inseridos. Então, criação, queda e redenção. E rede social. Vamos partir para isso. Então, vamos falar primeiro sobre a criação e a tecnologia, né? Bom, com relação à criação, né, vamos dar uma olhadinha em Gênesis, né? O livro de Gênesis, o capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou abrindo aqui para... E você pode abrir a Bíblia aí também na sua casa, viu?
Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 15, né? E vamos ver o que é que esse versículo fala. Diz assim, ó: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Deus falando aqui que todas as coisas foram criadas por ele. E o que é que Deus fez aqui? Deus criou o mundo e ordenou que o homem utilizasse sua inteligência cuidando dele e nomeando os animais. Então veja que tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o homem foi que nomeou toda a criação, né? Os animais, né? Isso aqui vai ser o leão, isso aqui vai ser o cachorro, isso aqui vai ser o gato, né? Isso aqui vai ser o jacaré. Saiu colocando nome em tudo. E para isso é necessário a inteligência, né? O raciocínio, para que você possa fazer de uma forma clara. Então, nesse aspecto, olhando por esse âmbito, a tecnologia procede da mão de Deus, que deu ao ser humano a capacidade de cultivar e guardar o que lhe fora confiado, né? Fazendo uso de todas as ferramentas que lhe sejam possíveis criar para este fim, né? Então, se a tecnologia ela parte da inteligência do homem, né? Então, com certeza, ela vem de Deus, porque quem é que dá inteligência ao ser humano? É Deus, né? Então, se a gente diz assim, olha, a tecnologia foi criada por o homem, então, mas foi o Deus que deu capacidade ao homem para criar essa tecnologia, né? Então, falando de internet, redes sociais, né? Foi criado pelo homem através da inteligência que Deus deu a esse homem. Então isso a gente não pode deixar de lado e sabemos que tudo vem da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, queda e sua influência em toda a criação. Nós sabemos que do mesmo modo que Deus cria o ser humano, né? Depois lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, né? A partir do versículo 1, você vai ver que houve a queda do homem. Olha o que é que ele diz aí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais, né? E essa descrição vai até o versículo 6, né? Onde a própria serpente, ela começa tentando enganar o ser humano, enganando a mulher. Quando no versículo 4 ele diz assim, certamente vocês não vão morrer. Deus não falou isso não, né? Veja que o próprio Satanás, ele começa aqui tentando enganar o homem, né? E no versículo 6, aí acontece a queda. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A partir daí, a queda. O homem desobedece a Deus, o homem transgride a palavra de Deus, o homem peca, né? Então, em busca dessa falsa liberdade e de independência de Deus, o homem quebrou o pacto das obras proposto pelo Criador, né? O homem transgrediu, o homem desobedeceu, né? O homem queria essa liberdade, essa independência. Desde então, o pecado entrou na alma humana, atingindo de maneira avassaladora o ser humano como todo, né? Então, todo ser humano ele ficou corrompido pelo pecado. O pecado corrompeu, inclusive, o coração, né? O coração do homem ele é completamente corrompido. É por isso que, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, escute aquilo que fala o seu coração. Vamos dar uma olhadinha em Jeremias, o capítulo 17, né? Jeremias 17 e o versículo 9. Olha o que é que diz Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Né? Então o coração ele é enganoso. Por quê? Porque ele foi corrompido pelo pecado. Então você deve escutar o coração? Não, você deve escutar a Deus. Você tem que estar antenado à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Né?
Então o pecado corrompeu o coração, matou espiritualmente os homens. Lá em Romanos 5,12, você vai poder observar isso, né? Todos pecaram, todos morreram. Dessa maneira, desde a queda, tudo que fazemos, tudo que nós fazemos, mesmo sendo bom, é afetado pelo pecado, né? Tudo aquilo que você faz, mesmo você dizendo assim, não, isso que eu estou fazendo é bom, mas é afetado pelo pecado. Vamos dar uma olhadinha nisso lá em Isaías? Isaías capítulo 64 e o versículo de número 6, né? Isaías 64 e o versículo de número 6. Olha o que diz. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então veja que o autor, o escritor aqui, o profeta, ele coloca bem claro, né? Todos nós somos como um imundo. Então, não existe ninguém perfeito. Não, a própria palavra de Deus fala que não existe um justo sequer. Todos pecaram. Todos estão debaixo dessa mesma condenação. Então, a natureza humana passou a funcionar no modo repulsivo contra o bem, né? Agindo como inimiga de Deus, né? Então, o ser humano, após a queda, ele começou a agir dessa maneira, como inimigo de Deus. Vamos dar uma olhadinha? Você está com a sua Bíblia aí? Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Efésios. Efésios fica lá no Novo Testamento, né? Efésios, o capítulo 2, do versículo 1 ao 3. É importante a gente dar uma olhadinha nos versículos bíblicos para confirmar exatamente essa linha de raciocínio, né? Para que você possa entender, né? Então, após o pecado, o homem parte a agir como inimigo de Deus. Olha aí. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, veja que ele não separa ninguém, todos nós, antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vê aí, pode grifar, como é que nós éramos? Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, éramos filhos da ira, né? Então, ante Deus, ante o bem, como ele vai falar aqui, né? Portanto, naturalmente, somos ante Deus, ante bem, ante amor, ante tudo que se refira ao eterno. Isso é a natureza humana, é o ser humano natural, né? Essa natureza decaída, né? Somos por natureza fugitivo do nosso Criador, passamos a criar ídolos segundo o nosso próprio coração. Você vai ver isso em Romanos 1, 25, né? O ser humano ele passa a criar ídolos, ele acha mais fácil adorar um ídolo que ele criou do que ao Deus todo criador, né? E ao invés de dominar a criação, como é que nós ficamos? Ficamos vulneráveis para sermos dominados por aquilo que nós mesmos criamos. Dessa forma, mesmo aquilo que nos pode trazer grandes benefícios, tem paradoxalmente o poder de nos destruir por causa da corrupção do nosso próprio coração. E é verdade. Pode ver, irmão, que toda tecnologia que o ser humano ele cria para o bem, ele utiliza também para fazer o mal. Tudo que o ser humano pode produzir e que pode trazer algum benefício, ele utiliza também para produzir o mal, né? Por exemplo, Santos Dumont, ele inventou o avião. O avião foi criado para transportar passageiro. Mas o que é que se faz também? Utiliza-se o avião como arma de guerra, para matar outros, para produzir guerra. E assim tudo. O navio também, a mesma coisa. Navio para transportar carga, para transportar passageiro, mas o navio é utilizado também para tirar a vida de outros, né? Como arma de guerra, né? A pólvora foi inventada para quebrar pedras, facilitar o trabalho humano, né, de lapidação de pedras para que pudesse ser utilizado.
aí se pega a pólvora e se utiliza como arma de fogo para assim tirar a vida de outro ser humano. E a gente vê que a tecnologia ela é utilizada assim. E a internet, as redes sociais, as quais nós estamos estudando hoje, não seriam diferentes. É uma grande ferramenta que pode ser utilizada para comunicação, para você falar com alguém que está distante, para você resolver problema, para você estudar, para você pesquisar, para você fazer qualquer outra coisa, né? E a gente vê que hoje está sendo muito útil nesse sentido, mas também é uma ferramenta que pode ser utilizada para o mal, né? Quantos estão utilizando a internet aí para furtar, para roubar, não é? E quando você menos espera, o seu cartão de crédito foi clonado, a sua conta bancária foi esvaziada, e isso vai acontecendo, porque esse é o raciocínio, esse é o pensamento do ser humano. Então tudo que é criado para o bem, o homem também utiliza para o mal, porque o coração dele foi corrompido pelo pecado. É por isso que Paulo ele dizia o seguinte, olha, o bem que eu queria fazer muitas vezes não faço, mas o mal que eu não pretendia fazer, quando eu menos espero, eu já estou praticando, porque a natureza humana ela é caída, né? Então, essa queda também influencia em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos. Bom, então falamos da criação, falamos da queda, mas aí vem a redenção, né? A saída para tudo, porque Deus aqui está conosco e Ele nos dá esse escape, né? A redenção e as redes sociais. A tecnologia foi usada em alguns eventos de redenção. E é interessante que o autor ele começa trazendo aqui algumas coisas que aconteceram na Bíblia, né? Que era a tecnologia daquela época, né? O pastor Ismael começou a demonstrar aqui que naquela época isso era o que tinha de maior conhecimento tecnológico, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, nós pensamos nos nossos dias atuais, né? Energia elétrica, computador, notebook, celular, não. Mas naquela época a gente vai falar de algumas tecnologias que tinha lá. Por exemplo, na época de Noé. Noé, por exemplo, recebeu instrução para construir uma arca com medidas específicas, que dependia de muita tecnologia para que flutuasse e suportasse toda aquela carga que seria posta, né? Está lá em Gênesis, no capítulo 6, do versículo 14 a 16, onde você vai encontrar Deus dando a Noé ali toda a tecnologia e a dimensão daquela arca, como é que ela deveria ser construída. Porque se ela não fosse construída da maneira correta, ela não ia flutuar, não. Ela ia afundar. Gênesis, o capítulo 6, a partir aí do versículo 14, né? Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 14. A gente não vai ler tudo, para não ficar muito extenso, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, faz para ti uma arca de madeira de gofer. Veja que ele especificou até o tipo de madeira. Não era qualquer madeira, não. Eu não sou um bom conhecedor de madeira, não. Eu estudei algumas técnicas de materiais no curso que eu fiz, de técnica de edificações, que a gente estudava materiais voltados para a construção, né? Mas tem madeira que flutua e tem madeira que afunda, né? Dependendo da sua consistência, das fibras, como ela foi feita. Então tem madeira que para flutuar ela tem uma grande facilidade. Então ele especificou até o tipo de madeira. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca, betumarás, né? Betumar significa calafetar, né? Você vedar, né? Se fosse nos nossos dias, a gente podia utilizar a palavra impermeabilizar, né? Você fazer aquela vedação, né? Lembra quando você vai construir uma cisterna na sua casa, né? Um reservatório para colocar água? Quando você faz, se for de tijolo, de alvenaria, de cerâmica, seja lá do que você quer fazer, mas você tem que deixar ele bem vedado, ele bem... não deixar brecha, uma fissura, nada, porque senão a água penetra, né? Então isso significa impermeabilizar, vedar. Então ele, olha, utiliza o betume, que era o material que ele tinha naquele momento, né? E betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás. E Deus começa a dizer para Noé o projeto da arca. Olha, 300 côvados o comprimento, começa a dar o comprimento, a altura, a largura, né? Porque nós sabemos que, uma certa vez eu estudei o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, né? Quando algum objeto é colocado na água, né?
que quando você mergulha alguma coisa na água, ele vai deslocar uma quantidade de água igual ao corpo que foi inserido lá. Quando você vê um grande navio navegando pelo oceano, aquela parte que você está vendo de fora, né, que é a parte do navio que você pode ver, às vezes é a menor. A maior parte é aquela que está lá embaixo d'água, que é o casco do navio, né, que ele tem que ser pesado e grande o suficiente para não deixar que ele emborque, nem para um lado nem para o outro. Porque senão, quando o vento bater nele, ele ia virar feito uma pena, né? Então existe aí uma tecnologia, existe um projeto, existe aí um conhecimento. E Deus, naquele momento, deu este conhecimento a Noé. Noé, você vai ter que fazer um grande barco. Esse barco ele vai carregar um grande peso, porque vai carregar aí os animais da natureza todinho, que você vai ter que levar para que depois eles possam procriar, né? Vai levar a sua família, vai levar mantimento. Veja quantas coisas. A logística aí foi toda planejada por Deus, né? E Deus passou esse conhecimento para Noé, para que Noé pudesse ter êxito naquilo que ele ia fazer, porque o projeto vinha de Deus. E a gente louva ao Senhor que os projetos e os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, eles são cumpridos na íntegra, e assim foi feito. É interessante que na época chamaram até Noé de louco, né? Esse velho está meio maluco, está doido, né? Como é que ele está fazendo uma coisa dessa, né? Mas Noé estava fazendo e cumprindo exatamente assim como Deus estava determinando. Então a arca, portanto, foi um instrumento de alta tecnologia para a salvação de 8 pessoas e das espécies que Deus determinou que entrasse nela. Então a arca foi a maior tecnologia daquela época e que trouxe salvação para aquelas 8 pessoas e os animais que estavam inseridos ali. Então, portanto, por meio da graça comum, Deus utiliza-se da tecnologia para influenciar o mundo, como no caso de Lameque, quando você vai lá para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, né, cujos filhos, apesar de não temerem a Deus, receberam dons específicos para o benefício da humanidade, em especial o povo de Deus que aperfeiçoou essas técnicas. Que interessante, né? Deus usa todos os seres humanos, até aqueles que não querem servir a Ele nem adorá-lo, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis, para você estar antenado com isso aqui. Gênesis, o capítulo 4, lá o primeiro livro da Bíblia, né? Para a gente observar, a partir do versículo 19. Vamos o versículo 20. Veja o que é que diz aí, ó. E Ada, né? Eu me lembrei agora do pastor Valdir, né? Lá de Barra de Serinhaém, né? Que a esposa do pastor Valdir, o nome dela é exatamente assim, Ada, né? Não, é a filha dele, me desculpe. Foi a filha do pastor Valdir, que se chama Ada, né? Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Ele era criador de gado, né? E ele criava animais, né? O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Era músico. Então Jubal foi o primeiro músico aí, né? Então Jubal foi o pai daqueles que tocam harpa e órgão. Então veja aí que é um dom específico que Deus deu para esse homem aí. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de arte, de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então, cobre e ferro para utilizar ferramentas, né? Ferramentas para a lavoura, ferramenta para corte, né? Então veja que Deus estava utilizando aí esses dons específicos, a tecnologia da época, para benefício da própria sociedade, para a própria raça humana, né? Então, e Deus foi aperfeiçoando essas técnicas. Seja pela graça especial ou comum, é Deus quem capacita o homem para que os meios produtivos e a arte ou a estética e a vida dos homens melhorem. E hoje não melhorou, né? Eu me lembro que na época da minha mãe, da minha avó, a tecnologia era completamente diferente, né? O fogão era a lenha, carvão, era uma fumaça, os olhos ficavam choramingando, né? Era complicado, né? Hoje você tem um fogão a gás. Não só a gás, mas elétrico, né? Tem uns que é por indução. Eu não conheço nem essa tecnologia, mas tem lá por indução,
né? Antigamente se lavava roupa, era na munheca, né? Era esfregando. Às vezes hoje ainda faz, né? Quando falta a tecnologia, né? Mas hoje, para lavar, você tem as máquinas, né? Que estão fazendo aí, né? Quem trabalha com culinária, né? Você vai fazer uma massa, um bolo, então você tem que mexer aquilo com a mão, né? Imagine quando isso é em grande quantidade. Hoje nós temos máquinas, né? Que já mexe, que faz todo esse trabalho. Então, Deus vai dando inteligência ao homem para que ele crie tecnologia e que essa tecnologia seja usada a favor do ser humano. Agora, essa mesma tecnologia que é usada para lhe beneficiar, ela também pode lhe prejudicar, né? Tem algumas que prejudicam e a gente nem percebe, né? Uma delas é o controle remoto, né? Hoje tem, aqui em casa eu tenho um, apesar que está quebrado, vou mandar consertar ainda, é um ventilador que ele é de controle remoto, né? Então nem para desligar o ventilador agora você precisa se levantar do sofá ou da cama. É só apertar o botão e o ventilador se desliga, né? Exatamente, e é como o Silvia falou aqui agora, e o bucho vai aumentando, né? Você usa a tecnologia a seu favor, mas vai lhe prejudicar em outras coisas, né? Você muitas vezes vai ficar obeso, às vezes fica sedentário, né? O sedentarismo, né? Porque ao invés de você fazer as coisas, as máquinas é que estão fazendo. Então a gente vê que tudo aquilo que pode ser utilizado para o bem também pode trazer prejuízo para você, para a sua saúde e até para o seu relacionamento para com Deus. Então, o autor fala que não podemos dizer que as redes sociais são um mal em si mesmo, porque elas não são. A gente não pode dizer que a rede social, a internet, o celular, a televisão, os canais que nós utilizamos em si mesmos sejam um mal. Não, não é um mal. Não é ruim, né? Por exemplo, o seu celular ele já não nasceu ruim. Você foi na loja, comprou um celular, eu não sei qual foi a marca, não vou fazer propaganda aqui, mas seja a marca que você comprou, ele não já vem perverso, não. Esse celular aqui é do demônio, é do mal. Ele não vem assim, não. Depende do uso que você vai dar àquele equipamento. O mal está na pessoa que está utilizando, é no coração daquele que utiliza, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, a gente cristão, muitas vezes, quando ia na casa de alguém e tinha uma televisão, aí criticava, né? Você está com a janela do demônio aí na sua casa, a televisão é uma coisa ruim, a televisão é uma coisa má, né? Não, não é o equipamento, o televisor que é mau, mas é o coração do homem, né? É aquele que está usufruindo daquela tecnologia, que está utilizando ela para o mal. Então não podemos dizer que as redes sociais são um mal em si mesmo, porque elas não são, né? Eu mesmo uso a tecnologia, como estou usando agora para falar com vocês, uso essa tecnologia muitas vezes para falar com meu filho, que está lá em Corderópolis, o Eric, né? Para ver o Adriel, que é o meu neto, né? E eu fico feliz, porque se não fosse essa tecnologia, eu só poderia vê-lo quando? De ano em ano, quando fosse lá. Imagine, não ia acompanhar o crescimento do neto. Mas com o uso da tecnologia, agora não. Eu tenho esse privilégio de acompanhar o crescimento dele, né? Quando eu chego lá, aí ele me conhece. Porque senão, de repente, você vê o neto quando nasce, depois vai ver quando ele já está grandão, esse aqui é o seu avô. Eu não sei nem quem é esse, porque não acompanhou esse crescimento. E a tecnologia permite isso, né? A tecnologia faz essa aproximação. Mas temos que ter cuidado, como já foi dito aqui várias vezes, essa tecnologia que é utilizada para o bem pode também ser utilizada para coisas ruins, né? Então, quantos pais não dão graças a Deus por poderem se comunicar com seus filhos, mesmo em lugares muito distantes? Foi o que eu falei agora, né? Através de aplicativos que têm videoconferência. E eu louvo a Deus por isso, né? Quantos profissionais estão inseridos no mercado de trabalho e buscam clientes e informações para crescerem profissionalmente através da internet? Hoje, esse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, quantos comércios, irmãos, pessoas que têm o seu ganha-pão, né, a sua atividade comercial ali, e não estão podendo funcionar porque está tudo paralisado, né? Qual foi o escape? Foi justamente as redes sociais, foi a internet, né? A pessoa faz o pedido ali pelo WhatsApp, pela internet, e através do delivery, aquela pessoa é atendida, né? O produto chega até a sua casa. E aquele comércio, ele está funcionando ainda, né? Está em atividade, ele não morreu. Quem não se adaptou a essa situação
está fechando as portas, está morrendo, né? Porque o mundo ele mudou radicalmente, de uma noite para o dia, né? Nós estávamos na igreja cultuando a Deus, de repente veio um decreto para tudo, ninguém pode ir. E agora, como vamos fazer para comunicar o Evangelho? Como vamos fazer para levar a palavra de Deus? Como vamos fazer para manter essa comunhão com Deus? Então tivemos que nos reinventar, né? Então, quem não sabia, como eu, teve que aprender, né? A tecnologia. Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui para usar o Instagram, né? Eu nunca fiz isso, nunca fiz uma live, nunca coloquei um vídeo e você faz. A primeira que você faz sai errado, você não consegue fazer direito, né? Graças a Deus que os irmãos estão lá do outro lado que vão nos ajudando. Olha, pastor, o volume está baixo, não está prestando, o som está assim, o vídeo está assim. E a cada momento você vai tentando aprender e aperfeiçoar a tecnologia para que a palavra de Deus chegue até o outro lado, né? Então vemos que essa tecnologia pode ser usada para coisas boas. E essa mudança foi radical. E todos nós tivemos que nos inserir nisso para que pudéssemos manter essa comunhão e mantermos nos alimentados pela palavra do Senhor. As redes sociais estão para hoje como a imprensa criada por Johannes Gutenberg na Alemanha. Na época que não existia a imprensa, né, a escrita, a comunicação era terrível, né? Hoje, os nossos filhos, os nossos netos ficam dizendo: como é que vocês viviam antigamente sem usar a internet, sem usar e-mail, né? Eu digo, antigamente, quando não tinha e-mail, a gente escrevia carta, né? Fazia uma cartinha, pegava uma caneta, um papel, escrevia, colocava no correio, passava uma semana, 15 dias, às vezes um mês, dependendo da distância, mas o parente lá do outro lado ia receber a notícia, né? Hoje a tecnologia mudou completamente, né? Na época da imprensa escrita, quando não tinha, Gutenberg, ele inventou, né, os caracteres, a imprensa e as máquinas para produzir e fazer livros, fazer jornal. E a partir daí, veja o que aconteceu. No século XV, espalhou a palavra de Deus como fogo em uma floresta, atingindo em pouco tempo toda a Europa e o mundo com a Bíblia impressa e literaturas que mudaram o mapa religioso do mundo. Que mudança, né? Quantas almas não estão buscando perdão, amor, esperança, fé e paz nas redes sociais? Assim sendo, esse ambiente se torna um campo missionário ou uma ferramenta para a redenção de almas perdidas. Portanto, o problema não está na tecnologia, mas sim na forma de o homem utilizá-la. É verdade, não é? É interessante, mas essa tecnologia, ela abriu esse campo, esse leque para a palavra de Deus chegar a lugares distantes, né? Como o autor falou aqui, quantas pessoas, às vezes na internet mesmo, nas redes sociais, estão precisando de ouvir uma palavra? Eu vou compartilhar com os irmãos algo que, como eu sou pastor e estou na igreja de vez em quando pregando, né, você sente isso na pele, né? Por exemplo, na igreja você tem o feedback de forma mais rápida, né? O feedback é aquela ação e reação, né? Quando você fala algo, você espera que o seu ouvinte esteja entendendo aquilo que você está falando. E como é que você sabe disso? Dependendo da reação dele. Então, por exemplo, eu estou na igreja, né? Aí eu digo assim: olha, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. Então Deus, assim como me salvou, salvou a você também. Aí o que é que os irmãos lá no banco fazem? Aí dizem amém, glória a Deus, aleluia, né? E essas expressões, a maneira de você olhar, a maneira de você falar, a maneira de você gesticular e as expressões que você fala, quando eu escuto aquilo, quando eu vejo aquilo, aí na minha mente eu estou dizendo, aleluia, graças a Deus que o irmão está entendendo o que eu estou falando, né? Porque o seu amém, o seu glória a Deus, o seu aleluia vai me dar esse feedback. Já aqui na rede social é diferente, né? Eu estou falando com vocês aqui, de vez em quando alguém coloca uma mensagenzinha, é verdade, pastor, tal, glória a Deus, aleluia, mas nem todas eu consigo ler rapidamente, porque se eu ficasse só lendo aqui as mensagens que aparecem, eu ia perder minha linha de raciocínio. Então, muitas vezes, eu não tenho esse feedback na hora,
Sabe quando é que isso vai chegar? Às vezes é no dia seguinte, às vezes é uma semana depois. Quando alguém que não conseguiu acompanhar ao vivo, não estava ao vivo vendo a mensagem, mas depois fica gravada, né? Vai para o canal da igreja, fica no YouTube, fica no Instagram, e depois a pessoa assiste e ouve aquela mensagem, aí depois, às vezes ele liga ou manda uma mensagem e diz assim: glória a Deus, pastor, que a mensagem falou ao meu coração, a mensagem tocou na minha vida. Era exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir. E isso, irmão, traz uma grande alegria ao nosso coração, porque a partir daí, né, essa certeza ela se confirma, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela produz os efeitos necessários para o nosso crescimento espiritual. E isso é a melhor recompensa que nós temos. Isso é a melhor dádiva que pode chegar ao nosso coração. É saber que alguém lá do outro lado, ele foi alcançado, que Deus ergueu, que Deus levantou. Alguém que estava muitas vezes caído, deprimido, apático. Pessoas que às vezes estavam pensando em tirar a sua própria vida. E de repente ele ouve a palavra de Deus e aquela palavra ergue ele, traz ele de volta à vida. Irmãos, isso é algo maravilhoso, né? A Bíblia diz que a festa no céu quando uma alma se entrega ao Senhor. A festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Então essa tecnologia que nós temos hoje, muitas vezes é assim. Você não tem aquele feedback na hora, no momento, né? Mas aquela palavra depois ela vai ficar ali produzindo os efeitos necessários. É muito interessante, né? Por exemplo, às vezes nós estamos na igreja pregando a palavra de Deus num culto de escola bíblica dominical. A nossa igreja não é uma igreja com um número muito grande de membros, não, né? Então, às vezes, nós estamos lá pregando, aí tem o quê? 40 pessoas, 50 pessoas lá ouvindo a palavra de Deus, né? E a internet, ela abre esse leque, ela proporciona você chegar mais longe. No canal da igreja, da nossa igreja, a primeira igreja congregacional, nós temos vídeo lá que eu dei uma olhadinha e mensagens que já tiveram mais de 200 visualizações, ou seja, mais de 200 pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o ensino do Senhor. Por quê? É nesse meio tecnológico que nós temos pessoas que estão sedentas por ouvir o Evangelho, por ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos demonizar as coisas e dizer que tudo isso não presta, que não vale de absolutamente nada. Não. Deus deu inteligência ao homem, Deus deu capacidade ao homem para criar a tecnologia, para criar as ferramentas, para que pudesse ser utilizada para o nosso bem, para a gente usufruir disso, mas também para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada. Na época do Novo Testamento mesmo, quando Paulo, os discípulos estavam pregando, quem dominava naquela época era o governo romano. Uma das coisas que facilitou muito a divulgação do evangelho se propagar foi uma tecnologia que os romanos implementou naquele momento, que hoje você pode até dizer assim que isso talvez não seria relevante, né? Foi a construção de estradas, né? Os romanos foi que abriram estradas ligando uma cidade à outra. E para que eles fizeram isso? Para que o comércio, para que a riqueza pudesse facilmente ser compartilhada com um povo, com outro povo, com outra nação, né? Só que o romano estava pensando na questão financeira, na questão tecnológica. Mas esse mesmo caminho, essa mesma estrada que levava o comércio, que levava as ferramentas, que levava a comida, levava também a palavra de Deus que Paulo utilizava para suas viagens missionárias. E a palavra de Deus chegava de um lugar para o outro. Não só os caminhos, mas como Paulo também utilizou barco, navio, para viajar e chegar bem longe para que o evangelho pudesse ser anunciado. Se naquela época tivesse celular e internet, eu acredito que Paulo também teria usado, porque ele ia usar de todos os recursos para que a palavra de Deus pudesse chegar até ao coração do pecador. É por isso, irmãos, que hoje nós estamos fazendo aqui o maior esforço para levar a palavra de Deus ao teu coração, para que você possa estar ouvindo, para que você possa estar sendo alimentado, né?
E a gente teve até essa preocupação de manter até os horários dos cultos, para que a gente não esqueça de estar cultuando a Deus lá na igreja, né? Então, por exemplo, no domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, estamos aqui trazendo a palavra de Deus. No domingo à noite, hoje à noite, vamos ter o nosso culto solene. Estaremos lá louvando, glorificando a Deus e levando a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos. Na quinta-feira, estudo bíblico. Estamos também mantendo esse momento de comunhão com os amados irmãos. Na terça-feira, culto de oração. Estamos mantendo a palavra de Deus no coração dos irmãos, para que essa palavra possa alimentar a minha vida e possa também alimentar a sua vida também. E a gente louva a Deus e agradece a Deus a inteligência que Deus deu ao homem e a tecnologia que nós podemos utilizar para o louvor da sua glória. Queridos irmãos, essa lição ela é bastante extensa. Nós ficamos apenas no tópico de número 1, e nós ainda vamos ter pela frente vários tópicos. Vamos ter o 2 e vamos ter o tópico de número 3. O 2 vai falar sobre as referências cristãs para o bom uso da rede social. E a gente vai ver que para isso a gente tem que utilizar a verdade, vamos utilizar o amor, a ética cristã. E o terceiro tópico a gente vai falar sobre a família e as redes sociais. Aí vamos ver a importância do contato físico no processo de proximidade, vamos ver a tecnologia e a crise conjugal, vamos ver a educação dos filhos e as múltiplas informações que são recebidas hoje, né? Então, a gente quer que você se mantenha antenado, né? O tempo que nós temos aqui, ele é curtinho, ele é apenas de 1 hora, então não é possível em 1 hora a gente visualizar e ver toda essa lição que é de tremenda importância para a nossa vida. E principalmente para os dias hoje que nós estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia, já que não estamos podendo nos congregar na igreja, mas nos manter aqui louvando e glorificando ao Senhor. Então, queridos, eu quero que você ore, né? Ore a Deus por todos esses momentos que nós estamos vivenciando. Ore pelas famílias enlutadas da igreja, né? Os irmãos têm ciência aí de que vários parentes, né? A gente já perdeu por conta dessa pandemia e por conta dessa dificuldade, né? Ore pelo nosso irmão Josafá, que ele perdeu a mãe dele há pouco tempo e o pai ainda se encontra internado. A dificuldade é muito grande, irmão, então temos que orar por esses que estão precisando, né? Orem por todos aqueles que estão sofrendo a dor da perda, né? Como eu falei, não sabemos ainda quantos iremos perder ao longo dessa jornada, dessa caminhada, mas nós temos que pedir que Deus nos livre de tudo isso, né? E ore para que Deus supra as nossas necessidades. Nós louvamos a Deus porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é fiel, ele é um Deus que sempre está ao nosso lado, mesmo em momentos de dificuldade, em momentos às vezes de calamidade, quando nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e não vislumbramos saída, mas o Deus que é o Deus do impossível, ele está ao nosso lado e ele tem abençoado poderosamente a nossa vida. Abençoado a vida da igreja. Então eu agradeço a Deus a participação de todos os irmãos que estiveram conosco hoje pela manhã, cultuando ao Senhor, né? Ore por aqueles que estão distante, longe, né? Mas Deus, ele vai dar a sua graça e a sua misericórdia. E eu quero aproveitar esses instantes finais para trazer alguns avisos para os irmãos. No dia 29 e 30, nós vamos estar interligados com a igreja congregacional lá de Boa Viagem. O missionário Guilherme foi que propôs esta ação, né? Os irmãos sabem que nós estamos no projeto de enviar o presbítero Daniel e a missionária Silvaneide de volta para Pauini, para os povos ribeirinhos, né? Para que eles estejam pregando a palavra de Deus lá. E Deus colocou no coração do missionário Guilherme, lá da Igreja Congregacional de Boa Viagem, de fazer uma live missionária lá na Igreja de Boa Viagem, né? E compartilhando com a gente aqui de Caetés. Então eu vou estar pregando nesse momento e essa live tem o objetivo de a gente adorar a Deus, servir a Deus, mas também de conseguir recurso financeiro para o envio do presbítero Daniel a Pauini. Então vai ser no dia 29 e 30, no final desse mês, que você possa participar aí juntamente conosco. Eu quero lhe convidar também para na próxima sexta-feira. Nós geralmente nas sexta-feiras não temos transmissão ao vivo, não temos live aqui, mas vamos fazer uma transmissão.
E desta vez vamos fazer com o meu filho Eric, que está lá em Corderópolis, né? O Eric Rondinone, que está em Corderópolis, ele faz parte da Igreja do Nazareno, ele é ministro de louvor ali da igreja. E a gente convidou o pastor Jorge Pina, que é o pastor ali da igreja, juntamente com o pastor Agrailson e o Eric. Vamos fazer um momento de comunhão e adoração ao Senhor, né? Então, isso vai acontecer na próxima sexta-feira agora. Nós estamos acertando todos os detalhes aí com eles, para que possamos estar antenados nesse louvor, nessa adoração. Várias vezes eu pude ir lá e pregar na Igreja do Nazareno, lá em Corderópolis, né? O pastor Jorge Pina, ele não teve a oportunidade de estar aqui conosco, mas mesmo que ele não possa estar fisicamente, mas ele vai estar aqui online conosco, os irmãos vão conhecê-lo, e vai ser um momento de edificação na presença do Senhor, estarmos unindo as forças para servir a Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Queridos, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui conosco, os irmãos aqui da nossa igreja, os irmãos das nossas congregações, a congregação de Igaraçu, a congregação de Caetés 2, né? Quero agradecer também aos irmãos de outras igrejas que estão aqui. Não esqueçam de orar ainda pelo pastor Rubens, ele está internado lá no Procap, no 7º andar, já fez o exame da Covid, está esperando os resultados, né? Mas como também ele é hipertenso, tem diabetes, né? E também problema de coração, ele está fazendo outros exames, né? Então, nós estamos aguardando o resultado desses exames, ele está internado, mas está bem. A notícia que temos dele é que ele está bem, para a glória de Deus, mas ele só vai poder sair de lá, só vai poder retornar depois que receber o resultado de todos esses exames, né? Então vamos orar por ele, orar pela sua esposa, a irmã Noemi, orar pela igreja missionária, para que Deus continue fortalecendo a vida dos amados irmãos lá e que eles possam se manter firmes, né? E com certeza, no final de tudo isso, nós estaremos cantando o hino da vitória, louvando e glorificando ao Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, encerrando assim a nossa escola bíblica dominical, e que Deus possa estar poderosamente agindo em teu coração. Vamos buscar a Deus em oração. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esses momentos preciosos que tivemos aqui, te servindo, te glorificando, te exaltando. Que a tua palavra, Senhor, a qual foi ministrada hoje, ela possa ficar gravada em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, e no próximo domingo estaremos aqui dando continuidade, Senhor, a esta lição, para que possamos tirar dela o maior proveito para a nossa vida espiritual. Sê com os teus filhos, supre todas as necessidades. Sê com aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão doentes, enfermos, que a tua mão poderosa possa erguer, Senhor. Ó Deus querido, vá ao encontro de cada um, Senhor, e tratando em todas as áreas, seja na área emocional, psicológica, seja também na área física e material, Senhor, que tu possa estar abençoando a todos. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a você, em nome de Jesus. E domingo que vem, eu aguardo você aqui, viu? Convide mais alguém, convide um amigo, um parente seu, alguém para estar conosco aqui. E com certeza a palavra de Deus também vai falar ao coração dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.